Oi, meu nome é Márcia e eu recebi um convite para falar para vocês sobre a minha história. Em outubro de 2018, eu percebi uma retração no meu mamilo e já percebi isso como um sinal de câncer. Quando eu estava viajando, assim que eu cheguei, eu procurei a minha mastologista. Ela confirmou que provavelmente seria um câncer e então nós começamos a correr contra o tempo, fazendo todos os exames necessários para poder começar o tratamento. Então eu fiz uma biópsia, tinha muito receio de fazer a biópsia porque achava que poderia ser um procedimento doloroso. E além do que você tem todo o medo, né, da confirmação do diagnóstico. Mas a biópsia foi uma biópsia relativamente tranquila. A médica foi muito atenciosa, isso foi muito importante. Eu estava em companhia do meu marido, que também foi muito importante. Você se sente mais acolhida, mais protegida. E a biópsia confirmou que era um carcinoma ductal infiltrante, então é um tipo de tumor muito agressivo que se desenvolve muito rápido. Tanto é que em abril de 2018 eu tinha feito uma ultrassonografia, uma mamografia, e não tinha nada. E em outubro do mesmo ano eu estava com um tumor de 7,5 cm. Tumor muito grande, muito agressivo, que cresce muito rápido. Por isso a pressa em iniciar o tratamento. Então, primeiro eu ia fazer uma quimioterapia para poder reduzir o tumor, para depois operar, depois fazer uma radioterapia. Então, em dezembro eu comecei a quimioterapia. A primeira quimioterapia foi a mais difícil, porque foi quando eu me percebi como um paciente, né? Uma paciente, um doente, que eu estava realmente doente, caiu a minha ficha. Foi difícil também porque é a primeira vez que você passa pelo procedimento, em que você recebe muitas drogas de uma vez só no organismo. Você sai um pouco zonzo dali, porque pelo uso das drogas e também eu acho que pela parte emocional. Então eu saí dali assim muito triste, com receio de tudo que eu teria que passar, de todo o tratamento. Sabia que ia ser um tratamento demorado, então eu saí dali pensando se eu teria forças para passar por todo o tratamento, se eu teria a força necessária para isso. Fiquei uns 2 dias bem caidinha, mas depois eu pensei, eu falei, eu vou enfrentar, vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Então, eu fiz as sessões de quimioterapia. Essas primeiras sessões são as sessões mais fortes, é a terapia neoadjuvante, que faz cair o cabelo, então eu sabia que meu cabelo ia cair. E a médica falou que cairia 15 dias depois da primeira quimioterapia. E isso seria mais ou menos perto do Natal, então eu falei, eu não quero ver meu cabelo caindo, então eu resolvi que eu ia raspar o cabelo e ia colocar uma peruca. Hoje existe uma peruca que eles chamam de prótese capilar, que fica adesivado na cabeça, então se alguém te puxar o cabelo não sai, você pode tomar banho, é feita de cabelo natural, então isso ajuda muito na sua autoestima. Você se olha no espelho, não se vê como um doente,
Então, isso foi muito importante para mim. Passei por todas as químios neoadjuvantes, terminei no início de março. A cada quimioterapia, que era de 3 em 3 semanas, o meu organismo reagia um pouco diferente, mas eu sempre tive um efeito colateral que era a fadiga, uma falta de energia muito intensa, que eu só conseguia ficar deitada, mas isso durava eu fazia químio quarta, de sexta para sábado começava essa fadiga, isso durava sábado, domingo, segunda, na terça eu já me reerguia. Então, quando eu me reerguia, eu já queria aproveitar e ter um pouquinho da minha vida normal, né? Então, foi importante não largar meu trabalho totalmente, comecei a trabalhar de casa, não largar o curso que eu estava fazendo, porque isso me dava um objetivo para ficar bem. E então eu terminei essas sessões no início de março, e comecei outras sessões mais brandas de quimioterapia, e que eram de 3 em 3 semanas, que na realidade toda semana, mas tinha um medicamento que era só de 3 em 3 semanas, então era toda semana. Uma coisa que é muito difícil, que me trazia muita apreensão, era se as minhas veias iam aguentar, né? Porque são medicamentos muito fortes e que às vezes arrebenta a veia e aí você precisa colocar um catéter. Então eu não queria colocar um catéter e eu ficava muito preocupada, mas as minhas veias aguentaram, apesar de finas, aguentaram bem. E eu fiz a quimioterapia toda semana até o final de maio. Em junho eu descansei e fiz um exame também que detectou que o tumor tinha desaparecido, ou seja, ele regrediu totalmente com o tratamento. Isso acontece em 40% dos casos, então isso foi muito bom, que todo aquele sacrifício, por todo aquele período difícil, valeu a pena. Então, em junho, eu fiquei sem tratamento nenhum, que é para o meu organismo restabelecer e poder enfrentar a cirurgia. Eu já entrei na cirurgia com a certeza de que a mama seria retirada, era necessário, pela agressividade do tumor, com a probabilidade de colocar ou não uma prótese na hora, ou seja, fazer a reconstrução da mama no mesmo momento, e também com a dúvida de que eu poderia fazer um esvaziamento axilar, ou seja, tirar todos os linfonodos que a gente tem, ou retirar somente 4 sentinelas, que seriam os 4 primeiros linfonodos, para fazer o estudo e ver que não tinha nenhuma célula cancerígena ali que pudesse propagar para outro órgão do corpo. Então, quando eu fui para a cirurgia, o meu filho, ele faz medicina, ele quis assistir a cirurgia. Eu perguntei para a médica se teria problema, ela falou que não. E isso para mim foi muito importante, porque você vai para um momento de dúvida, um momento de incerteza, um momento de desconhecido, mas tendo o carinho e o cuidado de alguém que é importante para você, né? Então, quando terminou a cirurgia, eles tinham colocado a prótese e tinham retirado somente 4 linfonodos sentinela. E isso me deixou mais tranquila.
passei pelo pós-cirúrgico, que você tem que tomar cuidado, mas assim, foi um pós-cirúrgico que você sente a região sensível, dolorida, mas um pós-cirúrgico que não é um sofrimento intenso, pelo menos não foi para mim. Eu acho que isso é uma experiência muito pessoal, cada pessoa passa de uma maneira. Eu sempre tive uma visão muito otimista da vida e desde o início do diagnóstico eu decidi que eu ia enfrentar isso de uma maneira positiva. Eu ia enfrentar da melhor maneira possível. Eu não ia enfrentar me lamentando, não ia enfrentar me colocando para baixo, não. Eu ia enfrentar com um pensamento positivo, acreditando na cura, acreditando que acreditando na minha fé, na minha religião. Então, esse foi a minha escolha. Eu recebi, foi muito importante nesse período receber o apoio, o carinho de familiares, de amigos. Então isso para mim foi assim, eu me senti acolhida, eu me senti privilegiada porque eu tive tanto apoio, eu tive tanto carinho e eu só tinha a agradecer. Aí depois da cirurgia eu tinha que fazer radioterapia. E fazer radioterapia para mim era muito assim, era uma situação que eu não queria passar pela radioterapia, porque eu já tinha passado por tantas coisas, tantos meses de quimioterapia, cirurgia, e a radioterapia podia causar queimadura na pele. Eram 25 sessões todos os dias, segunda a sexta. Podia causar fibrose na prótese, eu teria que trocar a prótese que foi colocada. Então, assim, mal tinha, né, passado por uma cirurgia, 6 meses depois, tendo que passar por outra para trocar a prótese. Então, a radioterapia para mim estava sendo muito difícil. E eu saía com dor de cabeça das sessões de radioterapia, e isso não é um efeito colateral da radioterapia, isso realmente era uma situação emocional minha. E aí eu resolvi que eu tinha que lidar com isso de alguma maneira. Então eu resolvi, desde o início do meu tratamento, eu estava fazendo meditação, eu sigo um canal no YouTube de meditação. Isso me ajudou bastante, porque nos momentos de ansiedade, a meditação me trazia calma, né? Eu conseguia me concentrar mais. Então eu resolvi que eu ia fazer meditação enquanto eu aguardava a minha vez na radioterapia. E quando eu entrava na rádio, que eu ficava na maca, eu ficava cantarolando uma música na minha cabeça ou rezando. E saía da radioterapia, continuava escutando música. Então foi uma maneira que eu arranjei de enfrentar melhor a radioterapia e funcionou. Então eu já terminei as sessões de radioterapia, graças a Deus, e a pele ficou um pouquinho escurecida, mas isso vai clarear depois. Fiquei com uma pequena queimadura na região da clavícula, mas que não foi uma queimadura que teve bolha, lesão nem nada, só a pele que ficou queimada e acabou trocando a pele. Mas eu tomei todos os cuidados que o radioterapeuta pediu.
eu fazia compressas, usava pomada, evitava banho quente. Então, tudo que foi que me foi recomendado, eu fiz. Eu segui, fui uma boa paciente. É, continuo fazendo sessões de quimioterapia e atualmente eu tomo uma medicação oral, que é uma hormonioterapia, que é o tamoxifeno, e que eu vou tomar durante 10 anos para evitar a recidiva do câncer. Acho que mais assim, o que mais me deu suporte durante todo esse período foi realmente a família e os amigos. Eu acho que qualquer pessoa que passa por qualquer situação assim mais extrema de doença precisa muito do apoio, precisa muito do carinho das pessoas que estão em volta. É difícil para o doente, é difícil para a família, mas se o doente conseguir passar uma certa tranquilidade para a família, eu acho que tudo fica mais fácil. Se a família também consegue passar uma tranquilidade para o doente, tudo corre de uma maneira mais melhor, uma maneira melhor. Acho muito importante que a gente fale sobre isso, sobre o câncer de mama, sobre todos câncer de próstata, que daqui a pouco vem o Novembro Azul, porque a prevenção é, é importante. Qualquer câncer que seja diagnosticado no início, ele é tratável, ele é curável e permite que a pessoa retome a qualidade de vida que ela tinha. Você muda alguns hábitos de vida, alimentação, porque por recomendação médica, você muda os seus hábitos no meu caso, eu já fazia terapia e a terapia me ajudou bastante, e também o fato da doença me deu uma outra noção de tempo. Então, hoje eu escolho melhor o que eu vou fazer, aproveito melhor o meu tempo, aproveito mais a minha família e acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e obrigada pelo convite.